1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 4, assim: e chegando para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casas espirituais e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também as Escrituras se contêm: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E sim também vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Pai Santo, a Tua palavra foi lida, Senhor, aplica a Tua palavra em nossas vidas e em nossos corações, Senhor, e nos abençoa os altos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Irmãos, essa epístola do apóstolo Pedro, ele ensina o povo aqui, os cristãos naquela época estavam dispersos, e nós, igreja, hoje. E a partir do versículo 4 aqui, ele começa a falar exatamente sobre a questão das pedras vivas. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, mas nós vamos, com a ajuda de Deus, tentar ministrar sobre essa questão hoje. E ele diz no versículo 4: chegando para ele a pedra viva. Jesus, isso aqui é uma metáfora, usada exatamente para falar sobre a pedra de esquina, a pedra viva. Jesus é a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, porque os homens não querem Jesus mesmo, o ser humano não gosta de Jesus, só aceita Jesus no fundo do poço, né? Mas para com Deus eleita e preciosa. Então, pedras vivas é a identidade espiritual dos cristãos com Cristo. E quando a gente olha essa questão, Pedro fala assim, chegando-vos para ele a pedra viva. Nós temos que chegar ao Senhor. Ele nos chama pelo seu Espírito Santo, nos chama pela palavra, mas agora nós temos que fazer a nossa parte também, se chegar ao Senhor, porque existe aquela coisa: se Deus quiser, Deus quer, mas eu quero. Essa é a questão, eu quero, se chegando para o Senhor. Então no original quer dizer, vir com a ideia de permanecer em Cristo. Você venha com a ideia de permanecer em Cristo. Eu vou a Cristo e permanecer em Cristo, permanecer na presença de Cristo, em íntima comunhão com Ele. Agora complicou para o meu lado, hein? Porque sabe, viver com Jesus, em comunhão com Ele, Ele vai exigir da minha vida muitas renúncias, porque Ele foi bem claro quando disse: aquele que vem após mim, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, vem e segue-me. Então, para seguir a Jesus, para ter comunhão com Ele, precisa ter renúncia. Renúncia do que, irmãos? De tudo aquilo que impede a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Para a Bíblia, os cristãos são templos espirituais, como diz o versículo 4 aqui: chegamos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Para a Bíblia, nós os cristãos somos templos espirituais para Deus. Paulo cansa de falar sobre isso em 1 Coríntios capítulo 6, em 2 Coríntios capítulo 6, nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então nós temos dentro de nós uma vida, que é a vida do Senhor Deus em nós. Nossa vida em Cristo, irmãos, é reprovada pelos homens naturais. As pessoas não entendem que esses crentes têm tanto que ir para a igreja, que esses crentes têm tanto que dar glória a Deus, aleluia, as pessoas não entendem isso. Eles reprovam nossas atitudes, eles reprovam nossas ações. Por quê? Porque eles não entendem isso. Só entende o que é ser cristão quem é cristão, irmãos. Só entende realmente quem é crente, quem é crente. O resto não entende, não. As pessoas não entendem. Mas de novo, vai para a igreja de novo, outra vez, né? É exatamente isso. O homem natural, sem a ação do Espírito Santo, rejeita a obra salvífica de Cristo. Para o homem natural, a salvação, irmãos, ele não pensa nisso não, e não quer não.
Ele não quer. Por quê? Porque a salvação e a sua vida agora com Cristo e em Cristo vai tirar os prazeres que ele tem na carne. É o que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5. A vida na carne, que é tudo aquilo que as pessoas gostam. Prostituição, lascívia, tudo aquilo que são obras da carne. Mas o fruto do Espírito é diferente. Então na vida do Espírito, veja bem, o homem natural, ele não entende, né? Ele rejeita essa obra salvífica de Cristo, porque para ele vai ser prejuízo. Para nós é ganho. Mas para a pessoa sem Deus é prejuízo, porque ele não vai viver a vida que ele quer, e ele achando que vivendo a vida que ele quer, ele também vai para o céu. Aí que se engana. A renúncia para nós chegarmos à comunhão com o Senhor e irmos para o céu. Então, quando nós olhamos essa questão aqui no versículo 4, mas a nossa vida espiritual é importante para Deus, não importa o que os outros pensem, o importante é você e Deus, você ter exatamente comunhão com Deus, vida com Deus. O que mais eu aprendo aqui, irmãos, nesse versículo 4? Em Jesus os cristãos compartilham do amor eletivo de Deus. Deus elegeu, e agora eu compartilho desse amor de Deus. Deus amou, se entregou na cruz por mim, seu Filho Jesus Cristo, que é Deus também, e lá na cruz ele pagou os meus pecados, pagou todas as minhas dívidas, e agora eu estou liberto para glorificar o Senhor. Então eu compartilho desse amor eletivo de Deus. As pessoas sem Jesus, elas querem compartilhar do amor eletivo de Deus. Deus escolheu todo mundo, Deus, é verdade, Deus elegeu a todo mundo, mas escolheu poucos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O evangelho é pregado para todos, mas nem todos aceitam o evangelho. A salvação é oferecida a todos, mas nem todos aceitam o chamado da salvação. Não aceito não. Não aceito. Por que isso, irmãos? Porque as pessoas pensam em si, no seu bem-estar, na sua vida terrena, não pensam na vida futura. Eu sempre falo, a salvação é um investimento futuro, e às vezes a longo prazo. Vamos pegar a tia Creide, 12 de outubro de 66, né? Misericórdia, né? Olha, muita gente que não era nem nascido. Então você, quantos anos nessa caminhada? Se vacilar agora, o que acontece? Olha a sua situação. Então, irmãos, nós temos que olhar para essa questão com carinho, porque não é tempo de igreja que salva a pessoa, mas é a comunhão com Cristo, a comunhão com Deus, é a vida com Deus. É isso que Pedro requer da igreja daquela época e requer de nós também cristãos. Então a nossa identidade espiritual depende da nossa comunhão com Cristo. Nossa identidade espiritual depende da nossa comunhão com Cristo. Isso aqui é aquilo que eu sempre digo. Você apresenta o que você é, se tiver dentro do seu coração, dentro do seu querer, você apresenta realmente que você é cristão. Se você não preza pela sua vida cristã, você vai apresentar outra coisa. Você apresenta outra coisa. Tem pessoas, irmãos, que ela age no mundo como se ela não fosse cristã, e Pedro nos orienta exatamente aqui, chegando para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A nossa identidade espiritual depende da nossa comunhão com Cristo. As pessoas vão ver em nós a vida de Cristo, que Ele imputa em nós através do seu sacrifício e do Espírito Santo que habita em nós. Mas agora, irmãos, o versículo 5, Pedro também nos ensina muito aqui. Vós também como pedras vivas, Jesus é pedra viva, mas nós somos pedras vivas, porque você vê aqui, primeiro no versículo 4 está viva singular, agora vivas no plural. Nós, igreja, pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Vós também com pedras vivas.
Pedro passa do singular para o plural, porque ele quer dizer o seguinte: a igreja é um corpo em Cristo, desfrutando dos espirituais doados por Cristo. A igreja é um corpo. Veja bem, vós sois pedras vivas, como pedras vivas. Agora esse corpo, desfrutando os dons dados por Cristo. O corpo tem vários membros, cada membro tem a sua função, cada membro tem a sua ação. A mesma coisa na igreja, a igreja é a mesma coisa. Nós somos pedras vivas, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, Ele salva os cristãos, forma o corpo, mas Ele que conduz o corpo. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo vivo. A organização é placa, é presbiteriana, é batista, é assembleia, é Deus e amor, aí é placa. Mas a igreja não é denominação, a igreja é um organismo vivo, porque o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu, ressuscitou, está vivo à destra de Deus, e Ele intercede pela igreja, a igreja viva, que adora e glorifica o nome dEle, irmãos. Então nós temos que agradecer a Deus por isso. Outra coisa que eu aprendo nesse versículo 5 aqui agora: Deus é o agente que coloca as pedras vivas para formar a casa espiritual. Irmãos, não queira ser parede se Ele coloca você como piso. Aonde você estiver na igreja, você está bem, melhor que qualquer outro lugar do mundo, como o salmista dizia. Preferiria estar às portas dos teus átrios do que em outras partes mil. Preferiria estar nas portas dos teus átrios do que habitar nas tendas da impiedade. Então, irmãos, não importa onde nós estamos no corpo. O importante é estarmos no corpo de Cristo, glorificando a Cristo e exaltando a Cristo. Pedras vivas. Nós cristãos possuímos o princípio vivificador de Jesus Cristo. Ele já nos dá o Espírito Santo e nós agora estamos vivos. Por que isso, irmãos? Existem alguns comentaristas, e eu sou adepto a essa ideia, que o cristão não morre, irmãos, não morre. Porque Pedro fala que somos pedras vivas. Uma pedra viva, ela não morre. Como Jesus Cristo não morre, nós passamos de uma vida para outra, somente isso. O cristão deixa o corpo aqui porque é lei de Deus. Do pó vieste, do pó volta. Mas o cristão, a alma e o espírito já está com Deus na glória, no mesmo momento, e não fica dormindo também, como tem muita gente pregando aí não. Você vai ficar dormindo esperando o dia da ressurreição. Não, senhor, você já vai para o céu se morrer com Jesus, ou vai para o inferno se morrer sem Jesus. Esse é os dois caminhos, céu e inferno. Então, pedras vivas, nós cristãos possuímos o princípio vivificador de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. E Paulo, escrevendo aos Efésios, fala assim: não entristeçai o Espírito de Deus, o qual fosse selado para o dia da redenção, para o dia do arrebatamento, ou para o dia que você vai encontrar com o Senhor. Então, casa espiritual, membros individuais que formam o corpo chamado de igreja, para apresentarmos sacrifícios espirituais. Veja bem, vós também, com pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que eu aprendo aqui, irmãos? O sacerdócio santo, todo cristão é um sacerdote na igreja para oferecer a Deus seu culto. No Velho Testamento, o sacerdote, ele cultuava a Deus fazendo o quê? Ele levava o pecado do povo a Deus. Hoje, ele era um representante de Deus na terra. Hoje nós somos sacerdotes, e todos nós podemos entrar diretamente no céu, através do Espírito Santo. Você não precisa de um intercessor, irmãos. Você já tem o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Você tem o Espírito Santo, que quando você não sabe nem pedir, Ele te ajuda na sua fraqueza. Você já tem tudo isso, você não precisa de alguém interceder por você. Se você é cristão sacerdócio santo, você já tem tudo isso em seu favor. Então, os sacrifícios espirituais agradável ou aceitável para Deus, por Jesus Cristo, os cristãos oferecem a Deus gratidão, louvor, lábios que confessam o nome de Cristo,
de seu corpo como serviço de Cristo, serviço prestado a Cristo. Aí você vai em Hebreus capítulo 13, versículo 15, onde Hebreus diz assim, ó, você vai lá, você vai ler lá, apresentar sacrifícios de louvores a Deus, lábios que professam o nome do Senhor Jesus. Esse é o sacrifício que Jesus quer de cada um de nós, irmãos. Lábios que professam o nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe mais sacrifício que você fazer penitência, fazer um monte de coisa como se faziam, e as pessoas continuam fazendo ainda hoje. Se você aceitou Jesus, você é cristão, você agora já é uma pedra viva, um sacerdócio santo, para você apresentar a Deus o seu culto. Você já tem a liberdade de adorar a Deus. Você tem liberdade de entrar no Santo dos Santos, como diz Hebreus. Irmãos, tende por intrepidez entrar no Santo dos Santos, pelo novo vivo caminho, o sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue rasgou o véu de alto a baixo. Agora o caminho está aberto para nós, igreja, irmãos. Nós cristãos, o caminho está aberto. O que mais eu aprendo aqui? Esses sacrifícios espirituais só podem ser apresentados a Deus por meio de Jesus Cristo. Não existe um outro intercessor. Tudo que a oração você faz em nome do Senhor Jesus Cristo, a oferta que você faz em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua oração em nome do Senhor Jesus Cristo, o seu louvor em nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe um outro princípio, irmãos. As pessoas hoje arrumam tantas coisas, tantas ideologias e tantas metodologias, mas é tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus falou assim, ó, tudo que pedires ao Pai em meu nome, o Pai fará para que o Filho seja glorificado. Então tudo que você faça, faça em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ao culto, eu vou em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar ao Senhor, eu vou orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou cultuar o Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome que está acima de todo nome nos céus e na terra. Mas agora nós vamos para o versículo 6. Vou aprender muito aqui. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Pedro fundamenta seu ensinamento doutrinário das Escrituras do Velho Testamento. E agora ele fala exatamente, ele usa Isaías 28:16, quando Isaías diz assim: portanto, se diz o Senhor, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crer não se apresse. Tenha pressa a sua bênção, não. Jesus está com a sua bênção na mão dele. Então todos têm que ver na igreja a obra perfeita de Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus aqui neste mundo, irmãos. Deus só olha para esse mundo por causa da igreja. Deus não olha para esse mundo porque o mundo é bonito. Deus criou tudo bonito e perfeito. O homem acabou com a criação de Deus. Mas Deus olha para esse mundo por causa da igreja. Quantos avisos ontem, anteontem, sobre o que ia acontecer, a minha oração foi: Senhor, o Senhor sabe que nós não temos aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, nós não temos estrutura para aguentar tempestade, principalmente vento de 100 km por hora. Foi a minha oração essa madrugada. Nós não temos condições. E quantas pessoas oraram também, várias pessoas, grupos oraram: Senhor, tem misericórdia de nós. Quando você ora em nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus responde a oração.
Deus está irado com o mundo, está, irmãos, mas Ele tem aqui um povo dele. Deus está irado com o mundo, tá, mas Ele tem a sua igreja que Ele ama, a igreja que Ele pagou um preço impossível de ser pago. Só Deus pode pagar esse preço. E que então nós aprendemos aqui, irmãos? Todos têm que ver na igreja a obra perfeita de Deus. A igreja tem que ser a pedra principal da construção da nossa fé em Cristo Jesus. Irmãos, a igreja tem que ser a pedra principal da nossa fé, nessa construção da nossa fé em Cristo Jesus. Eu vou à igreja, eu amo a igreja, eu adoro na igreja, eu me identifico na igreja como cristão. Agora, irmãos, olha o que acontece nesse momento que estamos vivendo no século 21. As pessoas que diz que não têm compromisso com a igreja. Aí você vê aqui, Pedro usando exatamente isso aqui, versículo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Quem crê em Jesus Cristo está na igreja e não é confundido. Quem é cristão, irmãos, não é confundido, ele, pelo contrário, ele é salvo em Cristo, liberto em Cristo, vive por Cristo e para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que mais eu aprendo nesse versículo 6 aqui, irmãos? Nossas vidas espirituais são colocadas com fundamento para uma sociedade perdida. Nossa vida, irmãos, espiritual é colocada com fundamento para uma sociedade perdida. As pessoas vão olhar pelo seu proceder e pela tua vida, vai ver em você a diferença e vão ver que realmente você está certo. Mesmo que elas não aceitem, irmãos, porque elas não aceitam o senhorio de Cristo na vida delas, mas elas vão ver você a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Pedro nos ensina muito desses princípios aqui, irmãos. Pedro nos ensina bastante aqui. Outra coisa que eu aprendo aqui agora no versículo 7. E assim também vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Assim para vós que credes. Veja bem, existe uma diferença aqui. Pedro coloca dois tipos de pessoas aqui: os que crê e os rebeldes. Os que creem em Jesus Cristo e vivem conforme o querer de Cristo, e os rebeldes. Aí Pedro fala: a pedra que os edificadores reprovaram. Nessa questão dos edificadores aqui, existe agora aquilo que Paulo escreveu em Efésios 2:20. Nós estamos fundamentados embaixo da doutrina dos apóstolos, dos profetas. São os edificadores da igreja. Não são os profetas atuais e os apóstolos atuais, mas os apóstolos e os profetas do Velho Testamento e do Novo Testamento, até o cânon ser consagrado à Bíblia Sagrada. Então Pedro deixa bem claro aqui: mas para vós que credes, preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. A Bíblia, ela aprova a nossa conduta ou rejeita a nossa conduta. A Bíblia diz se nós somos filhos de Deus ou se nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz. Quando você começa a ler a Bíblia no querer de Deus, e começa a ler a Bíblia como deve ser lida, com respeito e temor a Deus, Deus fala com você. Por que isso, irmãos? Porque Deus tem amor pela tua alma. Deus tem satisfação, prazer em nos receber como filhos. Então o que eu aprendo aqui, irmãos? O grande contraste entre cristão e não cristão. Todo mundo quer céu, mas aqui Pedro deixa bem claro: existem os que creem, que vão para o céu, e os rebeldes. Eles vão pagar um preço muito alto. Se você começa a ler o Apocalipse lá, você fala: meu Deus do céu. E lá vão dizer que essas pessoas ainda, no castigo da grande tribulação lá, as pessoas ainda vão blasfemar contra Deus. Então Pedro encoraja os cristãos a crer e confiar somente em Cristo. Não existe uma outra fonte, irmãos, para nós crermos e confiarmos, a não ser a pessoa de Cristo. Não confie numa placa de igreja, como muitas igrejas aí pregam a placa.
placa não salva, placa dá confusão, porque a minha igreja é melhor que a outra, aquela coisa toda. Mas confie na pessoa de Jesus Cristo, que o céu está te esperando com toda certeza. Então, Pedro encoraja os cristãos a crerem e confiarem somente em Jesus Cristo. Não confie em outra coisa não, irmãos. Hoje as pessoas estão inventando métodos e modos aí, das pessoas crendo um monte de coisa. Não crê no Senhor Jesus Cristo e acabou, está tudo certo. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu ajudador, é Ele que está conosco todos os dias, até a consumação do século, que é a promessa dEle, Mateus 28:20. Nós não podemos fugir disso, irmãos. O que mais eu aprendo nesse versículo 7 aqui? Os rebeldes não creem e não têm parte na igreja, embora queiram participar da igreja, mas não tem parte não. Não tem parte na igreja. Irmãos, tem pessoas que se pudesse pegar uma carona na igreja, pegariam a carona, mas é rebelde não tem parte na igreja não. A igreja é o corpo de Cristo. O rebelde, mas nem como parasita ele entra no corpo, porque o corpo é imune de parasita. O corpo de Cristo. Deus não deixa os carrapatos, as pulgas atingir o corpo dele, não. Deus não deixa, porque Deus é santo. Jesus Cristo é santo. Embora o Satanás tenta fazer isso, mas não consegue. Então os rebeldes não creem e nem tem parte na igreja. Nem tem parte na igreja. Você vai encontrar isso em várias passagens do Velho Testamento. Que as pessoas que não eram cristãos queriam lá no templo, e era dito assim, ó, vocês não têm parte nisso. Segundo diz a história, alguns historiadores, quando Herodes construiu o grande templo, né, aquele templo da época de Jesus, lá o templo de Jerusalém, que foi destruído por Tito, a Bíblia fala, a história diz que Herodes, quando acabou de construir o templo, ele chorou de tristeza, porque ele era idumeu, descendência de edomitas, e ele tinha da palavra de Deus dizendo assim, que os edomitas não tinham participação no reino de Deus. A história diz que ele chorou, ele fez tudo aquilo lá. Agora não estou dizendo que ele foi salvo, foi para o inferno, não é nada disso não. Eu estou dizendo que a história diz que ele chorou, porque ele sabia exatamente que como a descendência dele não tinha parte no templo. Você já pensou? Você construiu um templo daquele e saber que você não pode entrar no templo para cultuar o Deus verdadeiro, porque não tem parte. Irmãos, o ímpio não tem parte no louvor, adoração da igreja, a não ser que ele aceite a Jesus e se converta. Ele pode até cantar bonito, ele pode fazer tudo o que ele quiser de bonito, mas Deus não aceita. Deus não tem compromisso com essas pessoas. Deus tem compromisso com a igreja, com o corpo dele. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Os rebeldes tropeçam na doutrina da igreja. Olha o que ele diz aqui, ó. E assim para vós outros que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra da esquina. O que eu aprendo aqui, irmãos? Os rebeldes tropeçam na doutrina da igreja. Tropeçam. Pedro, deixa eu ver, tropeçam. Não conseguem entender. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a Bíblia diz somente isso. Porque a Bíblia diz e acabou. Ué. Mas isso aí não é utopia. Não, a Bíblia diz, que a Bíblia diz e a palavra de Deus está orientando. Então as pessoas tropeçam na palavra do Senhor. E quando tropeçam na palavra de Deus, irmãos, aí a queda é feia. A queda é feia. E quando as pessoas tropeçam na palavra de Deus, a tendência cada vez mais, irmãos, é um abismo chamando outro abismo. Presta bem atenção numa coisa: a pessoa que é cristão, pregador, prega a palavra de Deus, ele tropeça na palavra de Deus, o que acontece é
um tombo atrás do outro. É difícil ficar em pé novamente. Porque tropeçou, meu irmão, é difícil não cair. Você vai andando na rua e dá um tropeção legal para você ver se você não cai. A mesma coisa é a palavra de Deus. Por que nós temos que, irmãos, que orar, estudar, conhecer a palavra de Deus? Para não tropeçarmos na palavra de Deus. E no século 21 tem muita gente tropeçando na palavra de Deus, com exegese errada, exegese falha, com hipocrisia, com indumentária que não é da palavra, coloca um monte de enfeites na palavra, quer enfeitar a cara do pavão. Tropeçam, irmãos, tropeçam na palavra de Deus, para a sua própria perdição. E nós, igreja, temos que tomar cuidado para não tropeçarmos na palavra do Senhor, porque a partir do momento que a pessoa tropeça na palavra de Deus, a tendência é cair e o tombo é feio. Para nós cristãos que cremos é preciosa, significa respeito e honra. Você tem a Bíblia na sua mão, você tem respeito e você honra a palavra de Deus. Ontem eu estive na escola bíblica falando sobre isso, o Novo Testamento reivindicando a veracidade do Antigo Testamento, o Velho Testamento reivindicando a autoridade do Novo Testamento. Irmãos, a Bíblia é uma concordância, desde o começo até o fim, a Bíblia fala de Deus e dos seus grandes feitos. E o maior feito de Deus na história, do seu projeto eterno, chama-se igreja, porque Paulo fala assim, e agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, oculta em Deus desde os princípios do mundo. A multiforme sabedoria de Deus, irmãos, foi que criou a igreja. Esse é um projeto eterno de Deus, é um projeto que deu certo, não está falho não, mas as pessoas tropeçam na palavra, aí descamba tudo. Mas a culpa é do homem, não é de Deus, irmãos. Deus não tem culpa nas tragédias não, Deus não tem culpa nos pecados não, é o homem que tropeça na palavra e faz as coisas erradas. A culpa é do ser humano. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? Nós cristãos temos que honrarmos a igreja como o corpo de Cristo. Eu não posso defamar a igreja quando estou defamando o corpo de Cristo. Eu não posso menosprezar a igreja que eu estou menosprezando o corpo de Cristo. Por menor que seja a pessoa, ou a pessoa, veja bem, mais pobre, ou que pobre como eu, que não tem nada, não, irmãos, ela é um servo de Deus, é uma serva de Deus, é comprada por Cristo, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ela tem um valor para Deus. Se não tem valor para você, mas para Deus tem muito valor, porque a Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo todo. E quantas pessoas menosprezam a igreja, essa igrejinha, igrejinha, cuidado não, viu, cuidado não, menospreza a igreja do Senhor, faça isso não, irmãos, não devemos, veja bem, criticar e não devemos menosprezar a igreja do Senhor, temos que analisar é uma outra história. Crítica é uma análise, veja bem, premeditada, mas a análise que você tem que fazer, se é certo ou que é errado, se está dentro do padrão da Bíblia, se não está dentro do padrão da Bíblia. Então nós cristãos temos que honrarmos a igreja como corpo de Cristo, é o corpo de Cristo do qual eu faço parte desse corpo, eu vivo por causa desse corpo. Irmãos, agora vamos parar para pensar um pouquinho só, não precisa muito não. Se você corta um dedo, deixa, vamos supor, 2 horas fora da mão, tem jeito de colocar novamente, César? E 3 horas, 6 horas, irmãos. Agora veja bem, vamos supor, 12 horas, você pega, coloca o dedo novamente, o médico consegue fazer novamente. Agora você que faz parte do corpo de Cristo,
que vamos supor, fica 12 horas sem louvar, sem adorar, sem ler a palavra, sem ter comunhão com Cristo. Estou falando com Cristo. O que está acontecendo? Você está saindo fora do corpo. O que vai acontecer? Você vai ficar separado. Você vai perder a sua vida espiritual. E é o que está acontecendo com muita gente, irmãos. É o que está acontecendo com muita gente. As pessoas saem por querer do corpo de Cristo. Não é Cristo que abandona a pessoa, é a pessoa que abandona o corpo de Cristo. E quando eu saio do corpo de Cristo, irmãos, eu estou perdendo a minha vida. E é a principal, a vida espiritual. Porque podemos ter uma boa saúde, podemos ter de tudo, mas se tivermos uma vida espiritual, estamos simplesmente marcando o passo aqui nesse mundo, mais nada. É por isso que nós temos que, como diz Hebreus lá, não deixar de congregar como costumam alguns. Congregar faz parte da participação no corpo de Cristo. Estamos unidos no corpo de Cristo, adorando ao Senhor Jesus Cristo. Para nós cristãos, Cristo é a pedra principal, é o fundamento da nossa fé. Estamos fundamentados em Cristo, Ele é a pedra principal, olhamos para Ele como o principal autor e consumador da nossa fé, somente isso. Autor e consumador da nossa fé, irmãos. Você quer mais do que isso? Ó, verso 7, mais uma vez. E assim para vós que credes, você que crê, você que é a igreja, é precioso, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Elas rejeitam tudo isso, por quê? Porque não tem vida, está fora do corpo. Se está fora do corpo, não tem vida. Só tem um peixe que vive umas 2 horas fora d'água, um tal de caboge. Parece um bagre, mas não é bagre. Você vai naqueles rios lá no interior, lá você, à noite assim, quando está calor, ele sai fora da água assim, andando assim pela areia, pelo barro, procurando comida, alguma coisa. Depois ele volta para a água de novo. Ele tem um tempo. Mas qual é o peixe que fica fora da água, se não for o caboge? Inclusive até o pessoal lá fala assim, caboge não é peixe, é anfíbio, né? Porque o bicho nem parece cascudo nem bagre, o bicho é esquisito demais. Então é complicado, né? Então, qual é o peixe que vive fora da água? Como é que nós vamos viver fora do corpo de Cristo? Como é que nós vamos viver sem adoração a Deus, irmãos? A igreja adornada, unida, glorificando, exaltando o Senhor, e as pessoas fora do corpo de Cristo não tem vida, não subsiste, não tem jeito que dê jeito. Agora o versículo 8, para nós aprendermos mais aqui. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Irmãos, isso aqui é pesado, mas não sou eu que disse, foi o apóstolo Pedro na orientação do Espírito Santo. Não tem jeito, irmãos. Cristo é para nós cristãos. Cristo é para nós cristãos. A pedra de esquina, a pedra principal. Pedra de tropeço, rocha de escândalo para os ímpios. Para nós cristãos é a pedra principal, a pedra da esquina, bonito. Para as pessoas que são cristãs é a pedra de tropeço, rocha de escândalo. Para os seres humanos, Cristo é um meio de salvação ou de condenação. Cristo é um meio de salvação, um meio de condenação. Ou você é salvo em Cristo, ou você é condenado em Cristo. Irmãos, hoje Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29, todo mundo conhece. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Apocalipse capítulo 12 diz que tem um dia da ira do Cordeiro. Hoje Jesus Cristo salva, te recebe de braços abertos. Vinde, bendito meu Pai. Mas naquele dia ele será o Cordeiro irado contra todos aqueles que não aceitaram ele. E aí não tem mais jeito, irmãos. E tem pessoas que acham que vai ter uma segunda chance, né?
Ah, não, pode deixar, vai ter um jeitinho aí, vai ter um jeito, vai ter... Irmãos, cuidado. Hoje o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, Ele está com os braços abertos, nos recebendo e nos dando todo o suporte necessário para adquirirmos a vida eterna nele. Mas o dia que Ele vier na sua ira, vai ser o dia da condenação de todos aqueles que o rejeitam. E tem muita gente rejeitando o Senhor Jesus Cristo. Então, para nós cristãos, para os seres humanos, Jesus Cristo é o meio de salvação ou de condenação. A escolha é nossa, irmãos. A escolha é nossa. É nós que escolhemos ou a vida com Cristo ou a vida sem Cristo. Deus não obriga ninguém a ser cristão. Deus não obriga ninguém a ser crente. Deus não obriga ninguém a cultuar o Senhor, não. Deus não obriga. Deus chama, convida. Vai quem quer, vai quem está disposto a ir cultuar o Senhor. Então a salvação e a condenação foram ordenadas por Deus, é Deus que ordenou. Não é a pessoa que fala assim, eu quero ser salvo, ou a pessoa vai ser condenada. Não, a salvação e a condenação foram ordenadas pelo próprio Deus. Uns são salvos, outros são condenados. Quem são condenados? Quem rejeita, de livre-arbítrio. Eu não quero nada. Eu pego uma carona com a minha mãe, pego uma carona com meu pai, pego uma carona com... Irmãos, não existe salvação, não existe carona não, pelo contrário. A decisão é nossa, é pessoal. O que mais eu aprendo aqui? Tropeçar na pedra é recusar e crer na palavra de Cristo. Tropeçar na pedra é recusar a crer na palavra de Cristo. A Bíblia fala, né? Mas veja bem, papel aceita tudo. Não, irmãos, a Bíblia é sagrada, Deus soprou no ouvido dos homens aquilo que Deus queria para nós cristãos. Então recusar a palavra de Cristo é tropeçar, é ficar perdido neste mundo, sem Deus e sem Cristo. Que mais eu aprendo aqui nesse versículo 8 agora? O que faz os homens tropeçarem é a desobediência na palavra. Desobediência na palavra. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, se dizem cristãos, mas desobedecem à palavra do Senhor. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Tropeçou na palavra, não tem compromisso com a palavra, está perdido, irmãos. Não tem conserto, não tem jeito, porque a palavra de Deus é que limpa, João 15:3, a palavra de Deus que santifica, João 17:17, e Jesus em João 6:63 assim, a palavra que eu vos tenho dito é espírito e vida. Se eu quero ter vida, começa pela palavra de Deus agindo na minha vida. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Quem não aceita o plano de Deus em Cristo, paga pela desobediência. Não quer? O problema é seu. Vou pagar pela desobediência. Ué, a Bíblia nos ensina o certo e o errado. A Bíblia nos convida para uma vida eterna com Deus. A Bíblia nos convida para vivermos nesse mundo no querer de Deus. Mas também a Bíblia nos dá liberdade de vivermos no nosso querer. Só que o nosso querer não tem salvação. E o querer de Deus tem a salvação eterna garantida por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que mais eu aprendo aqui? Todos somos responsáveis por nossas escolhas e atitudes. Todos somos responsáveis. Veja o versículo 8. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Todos somos responsáveis por nossas escolhas e atitudes. Muitos estão juntos no local, ouvem a palavra de Deus, uns aceitam a palavra de Deus, outros rejeitam a palavra de Deus. Nem todos são salvos, não, porque existe o querer, o livre-arbítrio, aquilo que é chamado na teologia da livre-agência. Se eu quero, bem, se eu não quero também, tudo certo. Deus não vai colocar a Bíblia na minha cabeça como se fosse um chip, não. Deus não faz isso, não. Deus não obriga ninguém, pelo contrário, irmãos, Deus
Ele nos dá oportunidade, até o último minuto Ele nos dá oportunidade, mas depende de nós tomarmos as nossas atitudes. Esse negócio que o homem não tem que fazer nada, não, você não pode comprar salvação, você não pode comprar. Deus fez tudo em Jesus Cristo. Agora nós temos que aceitar. Eu aceito esse plano da salvação de Deus, eu aceito, eu não rejeito, e eu me agarro, eu me pego nisso, e disso eu não abro mão, É a parábola de Jesus da pedra de grande valor. O homem que encontrou um tesouro, vendeu tudo que tinha para comprar aquela pedra, porque sabia que aquilo era precioso. A mesma coisa é a pessoa quando encontra a salvação, ela deixa tudo que ela tem para ficar firme na salvação. Concluindo, irmãos, como Cristo em nós está sendo visto por outras pessoas? Pedro aqui está orientando a igreja daquela época para nós hoje, a nossa vida com Cristo, para sermos testemunhas de Cristo neste mundo. Lembra-se que lá em Antioquia, os cristãos foram chamados de cristãos por eles parecerem com Cristo, a sua vida com Cristo. Como Cristo em nós está sendo visto por outras pessoas? Será que nós estamos transmitindo a vida de Cristo para outras pessoas? Isso é uma pergunta que cada um de nós deve fazer. Não é ser eremita, né? Eu estava vendo a biografia de Lutero, e é interessante que Lutero, quando ele começou a estudar, e ele foi fazer exatamente, ele queria ser, ele foi lá para um convento dos eremitas, lá no deserto, lá na Alemanha, lá, ficar longe de tudo e de todos, né? Para ver se conseguia a salvação. Você não consegue a salvação se excluir da sociedade. Você consegue a salvação quando você se une a Cristo. Nós estamos nesse mundo, mas não convivemos com o mundo. Jesus foi bem claro: Pai, não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós vivemos nesse mundo, mas não convivemos. O querer deles é um, o nosso querer é outro. A vida deles é de uma maneira, a nossa é outra. É exatamente. Pregamos a Cristo com nossa vida, atitude e ações. Tem um pastor, ele conta um testemunho, que ele mudou, logo que ele mudou para aquela cidade, ele tinha um vizinho lá, que ele sempre chamava o vizinho para ir para a igreja. O vizinho falou assim: não, outra hora eu vou. É que nem meus vizinhos, qualquer hora eu vou. Aí quando foi um dia, ele nem chamou mais o vizinho, aí o vizinho falou assim: hoje eu quero ir na sua igreja. Oh, você resolveu ir na igreja? Resolvi. Depois de 2 anos eu resolvi, porque eu vi que você é diferente, e eu vi você algumas coisas diferentes, e eu quero ver o que é isso. Foi para a igreja, aceitou Jesus, se tornou um obreiro do Senhor. Será que as nossas vidas, irmãos, estão impactando as pessoas que nos cercam? Será que a nossa vida é um modelo para alguém seguir? Cada um de nós responda por si mesmo, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.